Os sensores de proximidade capacitivos diferem dos sensores indutivos, que detectam apenas alvos metálicos, por atuarem detectando uma grande variedade de materiais metálicos e também não metálicos, em estado líquido ou sólido. Lembrando que, apesar de detectarem objetos metálicos, a melhor alternativa para esse tipo de aplicação ainda são os sensores indutivos. Entretanto, para objetos não metálicos, estes sensores podem ser usados para detectar materiais através de paredes com revestimentos não metálicos e também podem detectar líquidos em um tubo de vidro, reservatório de plásticos e mangueiras. Devido ao seu princípio de detecção por proximidade e eletrônica resinada, possui uma longa vida útil, não sofrendo com efeitos do ambiente de instalação. Algumas versões da linha possuem também um potenciômetro que permite o ajuste da sensibilidade do sensor para diferentes distâncias sensoras e também diferentes alvos que devam ser detectados. Os sensores de proximidade capacitivos possuem um comportamento bastante similar ao de um capacitor. O componente ativo do sensor consiste de um eletrodo em forma de disco que está conectado diretamente ao oscilador. O objeto a ser detectado age como outro eletrodo, formando um capacitor. Neste gráfico, podemos ver que conforme um alvo aproxima-se do sensor, o oscilador interno começa a aumentar a amplitude até que a saída elétrica é acionada quando a oscilação interna alcança um valor de ponto de chaveamento. Esta variação de amplitude é monitorada pelo circuito de disparo. Neste vídeo poderemos ver o princípio de funcionamento do sensor, diferentes tipos de objetos que podem ser detectados, ajustes de sensibilidade e algumas aplicações. A distância sensora do sensor pode ser determinada pelo tamanho do alvo, a sensibilidade fixa ou ajustada, densidade, espessura e constante dielétrica do material. Por este motivo, saber quais as características do alvo, em qual aplicação e como será montado são informações imprescindíveis para se determinar se o sensor capacitivo poderá ou não operar na aplicação do cliente. Devemos dar uma importância ainda maior para alvos não metálicos, pois sua constante dielétrica é menor que alvos metálicos e água, e por este motivo existem diferentes fatores de redução para cada material, como poderão ver na ilustração e na tabela no slide seguinte. Neste slide, é possível visualizar alguns valores referentes aos materiais e seus fatores de redução, quando diferentes de metal ou água. A tabela deste slide mostra os valores das constantes dielétricas e os fatores de redução estimados da distância sensora nominal. A menor constante dielétrica necessária para a detecção de materiais com um sensor capacitivo é de aproximadamente 2. As distâncias sensoras dos sensores capacitivos são definidas usando um objeto de material metálico e de um tamanho pré-definido e instalado em condições ideais, faceadas e não faceadas. Se o objeto que queremos detectar possuir diferentes dimensões, condições de montagem e material, então a distância sensora poderá sofrer algumas reduções. Para ilustrar melhor o que efetivamente é o fator de redução, vamos considerar o exemplo deste slide. Utilizando um sensor CBN15 18GS75 E2V1, para detectar um alvo de cerâmica, temos um fator de redução de cerâmica igual a 50% e uma distância sensora nominal igual a 15 mm. Com estes dados, podemos realizar um cálculo e saber que um alvo de cerâmica será detectado a partir de 50% do valor da distância nominal, de 15 mm, ou seja, 7,5 mm. Outra informação muito importante é a constante dielétrica. Neste slide, podemos perceber quanto as informações sobre a constante dielétrica são importantes nas aplicações que necessitam detectar materiais através de paredes, pois devemos sempre considerar que a constante dielétrica do material a ser detectado deve ser maior que a constante dielétrica do revestimento da parede da aplicação. Podemos ver nesse primeiro exemplo que em um tanque de revestimento PVC é possível detectar a presença da água. Isso se dá devido à constante dielétrica de cada um dos materiais, pois a constante dielétrica de 80 da água é maior do que a constante dielétrica de 2,3 a 3,4 do PVC do tanque. Pois dessa forma, o sensor está ajustado para detectar constantes dielétricas maiores do que a constante dielétrica do PVC. Já no segundo exemplo, o sensor está acionado, porém, não pela presença da água,
mas pela presença da parede metálica, pois a constante dielétrica de 80 da água é menor do que a constante dielétrica de 100 a 10.000 do revestimento metálico.